Feliz sábado, primeiramente. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia, pelo dom da vida, pelo dom de poder acordar, de ter uma casa, alimento, mas principalmente pelo dom e pelas bênçãos de poder compartilhar a tua palavra, de podermos em comunidade, em ministério, estarmos juntos e juntas, aprendendo mais de ti nesses tempos tão abreviados e tão importantes para nós, e que essa honra possa ser justificada pelo nosso testemunho, Senhor. Que possamos honrar essa mensagem não só com as nossas palavras, mas principalmente com os nossos atos, com nossas atitudes e nossos comportamentos perante as outras pessoas, perante este mundo que padece justamente pela falta do teu caráter, pela falta da tua glória, Senhor. Que nesta manhã, não diferentemente de outros momentos, que nós possamos nos aproximar cada vez mais da tua sabedoria e que assim possamos agir em prol do movimento, em prol da nossa instituição. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, novamente, eu envio uma saudação, né? Um bom dia a todos e a todas que estão aqui e eu vou iniciar compartilhando a apresentação de hoje. Bom, o Gabriel disse que tinha tido uma prévia na apresentação. Eu queria fazer não um resumo, né, mas um apegado de algumas últimas apresentações que tivemos, principalmente do Ancião Parminder. E principalmente a Campal do Tahiti, que foi há 2 meses atrás, se eu não me engano. Mas aplicando já nas últimas apresentações, principalmente na Campal da França, se eu não me engano, em que tivemos alguns vislumbres, né, dos próximos marcos, ainda em discussão, né? Estamos absorvendo cada vez mais, e eu creio que esse assunto, né, esse apegado de assuntos, possa trazer uma luz maior sobre isso. Não vão ser só revisões, eu vou acrescentar algumas coisas ainda que eu creio que não foram apresentadas em outros momentos, e eu espero que seja bastante, como pode ser, que seja bastante produtivo, né, para todos e todas aqui. Bom, o título pode parecer um pouco confuso, porque talvez as coisas sejam completamente diferentes, mas eu quis deixar esses dois títulos principais justamente porque é a sequência do nosso estudo. Sempre voltando a falar sobre as regras do grupo, se quiserem fazer um comentário, fazer uma pergunta, podem levantar a mão, eu vou conseguir ver daqui. E e vai ser com certeza muito mais proveitoso se a gente conversar sobre, né? Se discutirmos sobre. Então, fiquem plenamente à disposição, fiquem plenamente livres para acrescentar alguma coisa, tudo bem? Primeiramente, isso se torna uma revisão mesmo. Em campanhas passadas, na verdade, é um comentário que é tirado diretamente de Daniel e Apocalipse, né? No livro do Ryan Smith, de que em Daniel, né, no livro de Daniel, nós temos uma sequência de chifres que depois é apresentada também em Apocalipse 17, Apocalipse 13 também, mas principalmente com o número 10, né, cravado, né, se possamos dizer assim, principalmente em Daniel 7 e em Apocalipse 17. Em Daniel Apocalipse, né, o Ryan Smith já faz uma conclusão dizendo que aqueles mesmos dedos, os 10 dedos que aparecem na estátua, são os 10 chifres que aparecem depois em Daniel 7, no último animal, representando que seria a continuação da estátua ou a continuação dos poderes. Depois nós vamos ler o texto na íntegra, um pouco mais para baixo. Mas eu gostaria de entrar um pouco mais nesse assunto, de conseguir resumir um pouco melhor o que seriam esses chifres,
né? Que foi um assunto que me chamou bastante a atenção. A primeira coisa que a gente consegue colocar sobre esses chifres é que eles representam um fim. E se eles são o fim da estátua e a estátua é atingida pelo reino de Deus, né, atingido pela pedra, então esses dedos, se esses dedos estão no pé da estátua, eles representam o fim. Então esses dedos também podem ser apresentados no sétimo reino, né, na continuidade da estátua, por mais que a estátua seja um resumo muito grande de tudo aquilo e dos reis que estão em sequência. Em Apocalipse 17, nós temos várias palavras, vários fractais, né? Uma palavra que talvez a gente não tenha usado há um bom tempo, mas esses fractais, né, que representam uma parte, que na verdade representam um todo, são apresentados por várias figuras: cabeças, reis, montes, bestas e chifres, né? Só que o mais interessante é que todas essas outras palavras representam as mesmas coisas, são proporções, né, são imagens diferentes de um mesmo todo, só que a única numeração que não bate com as outras, né, com o número 7, que também, na verdade, é o número simbólico da própria completude, o único número que não bate com esses outros 7 seriam os 10, né? Isso tanto 10 dedos quanto 10 chifres. Eu creio que muitas pessoas aqui já tiveram um estudo muito aprofundado sobre Daniel, mas se nós pegarmos os chifres apresentados nos animais, né, no qual a gente tem um vislumbre maior, eles representam os próprios reis ou comandantes, né, ou conquistas, ou principalmente poder, né? E eu acrescentei um conhecimento, eu pesquisei um pouco sobre a própria biologia, né, a própria morfologia do chifre, o que o chifre representa, né, e todos e todas aqui que têm a possibilidade de conviver um pouco mais com animais, né, sabem que acho que o animal mais comum que a gente convive aqui no Brasil seriam as vacas, né, as vacas e os bois, e esses chifres, eles representam tanto uma defesa quanto uma arma, né? Uma arma e uma representação de poder, né? Muitas vezes, se existem manadas e grupos diferentes com dois machos, esses machos acabam entrando em conflito por conta disso. E eu achei bastante interessante que, por mais que existem leopardos, existem ursos e animais inanimados, né, que são tomados como bestas, em que nós não temos certeza de qual animal poderia ser comparado na vida real, né, na realidade. Os chifres, como eles derivam justamente do altar, né, derivam da própria sociedade judaica da época, eles vêm de bovinos ou caprinos, né? São chifres específicos, então eles são chifres de fato, não são galhadas, que são chifres de cervos, de alças, que são chifres, são estruturas completamente diferentes. Porém, os chifres, o mais interessante é que esses chifres desse grupo de animal, né, que é apresentado em Daniel 7, mas principalmente em Daniel 8, né, com o carneiro e o bode, são chifres permanentes, né? Eu até coloquei a citação direta aqui. Os chifres permanentes, eles simplesmente eles não voltam a crescer do zero. Se eles são quebrados, né, na metade ou sofrem alguma lesão, eles não se regeneram inteiramente, eles começam a crescer a partir da fratura. Então, a partir do momento, se esse chifre é completamente destruído, né, raspado, muito provavelmente ele vai ter muita dificuldade de crescer novamente. E eu creio que o material, essa naturalidade, né, essa parte natural sobre isso, vai acrescentar muito nos conhecimentos que a gente pode extrair sobre isso dentro da imagem do chifre na profecia, né? Então, acho que é algo para a gente lembrar. Os chifres, eles são permanentes. Se eles são quebrados, eles não se regeneram por completo. Eles apenas continuam crescendo a partir da fratura e, obviamente, de uma forma completamente diferente do que eles poderiam no início. Bom, aqui eu fiz um quadro com a palavra em hebraico de Daniel 7, né, no livro de Daniel principalmente, mas em Daniel isso já foi muito estudado. Eu creio que o Mati foi um dos palestrantes que mais apresentou sobre isso aqui para nós. E principalmente os chifres em Daniel são em aramaico, né, ou caldeu, né, e a palavra representa ou um chifre de fato, um chifre animal, ou uma corneta, né? Então essa é a ideia da música.
E é interessante que a primeira menção, né, existem apenas 14 menções dessa palavra, né, em aramaico, e todas elas estão no livro de Daniel, né, não tem nenhum outro lugar na Bíblia em aramaico, né, que é Keren. E a primeira menção é em Daniel 3:5, né, que nós já sabemos que seria o decreto dominical interno, e ele é colocado, essa palavra é colocada justamente quando vão soar as cornetas, né, para a estátua. E eu achei bastante interessante porque é justamente esses instrumentos, né, esse som que dá início à adoração, né, que dá início à reverência dessa estátua. Então a gente já vê uma relação direta desses chifres, né, com a estátua, e depois eles vão se repetir, né, durante a história e sempre representando, como posso dizer, utensílios ou ferramentas ligadas ao Rei do Norte, né, ligadas às bestas. No mais, a palavra original em hebraico, de fato, dessa palavra usada para chifre em aramaico, ela já é um pouco mais ampla, né? Chegando à significação de poder que a gente estudou principalmente, não? E o significado de poder foi o que foi mais estudado por nós, né? Também levado a essa ideia de kadal, né? A ideia de autoexaltação, mas ela é bastante ampla no hebraico, né? Pode ser um frasco, um dente de elefante, né? Pode ser levado para o marfim. E essa palavra, sim, ela tem mais de 70 menções no Velho Testamento. E sobre os mais diferenciados significados. Mas, novamente, eu segui um pouco as regras de interpretação e eu gostaria de ver qual foi a primeira menção, né, dessa palavra na Bíblia. E a primeira menção também é bastante interessante, que ela é em Gênesis 22. Gênesis 22 é a comissão de Abraão, né, para sacrificar Isaac, né, um dos momentos mais tensos da história de Abraão, e justamente um momento em que, por mais que a aliança já tivesse sido compromissada anteriormente, é principalmente a história que mais, como posso dizer, que mais dá palpites, né, dá mais indicativos do futuro do povo judeu, né? O Espírito de Profecia é muito mais descritivo a partir dessa história, em que demonstra que Deus literalmente mostrou Jesus, né? Mostrou o caminho do Messias para Abraão. Abraão conhecia exatamente qual era a consequência daquele ato dele. Ele sabia exatamente por que Isaac precisaria sobreviver, ele sabia lá no fundo qual seria a consequência dessa aliança. E a primeira palavra para chifre é justamente os chifres daquele cordeiro, daquele carneiro que Deus coloca ali, que aparece para ser sacrificado, né? Então, uma história que representa também a aliança, Cristo, né, que representa o reino, né, justamente apontando para o reino que seria construído. Então, numa aproximação, se a gente pode dizer, um pouco mais viciada, né? Se a gente forçar um pouco a comparação nesses textos, nós vemos que o chifre está ligado a reinos, né? O chifre está ligado a construções de alianças, a literalmente poder, né? Querendo ou não, a aliança, por mais que seja uma aliança divina, envolvia uma questão de poder, né? Envolvia uma questão de conhecimento e da construção, né, de um governo, querendo ou não, né, de um reino. Então, o chifre ele permeia essas duas palavras em dois sentidos completamente diferentes. Um representa um sentido pagão ou pagão religioso, né, no quarto, no quinto reino, se formos colocar dessa forma, e o outro também representa algo ligado ao reino, né, um poder, mas do lado de Cristo, né, no lado de Deus. Nisso, a partir dessa história, eu quis aprofundar um pouco mais e eu fui tanto para o comentário bíblico quanto para Patriarcas e Profetas, justamente que falem sobre esse chifre ligado nessa história, né? Nessa história de Gênesis 22. A primeira parte é o comentário bíblico, propriamente dito, e diz que na parte, quando cita sobre o cordeiro, não tem nenhum comentário específico sobre chifre, mas sobre o momento específico do cordeiro. E Ellen White diz que essa lição foi nos transmitida para brilhar ao longo dos tempos, para que possamos aprender que não há nada demasiado precioso para ser oferecido a Deus, né? Então, a lição principal dessa história é que tudo deveria ser oferecido para Deus.
e depois a gente vai abordar um pouco mais isso, né? Nessa ideia de que esses chifres eles apoiam o Rei do Norte, né? Apoiam a união da besta e eles são oferecidos, né? São esses chifres que espalham realmente o poder, esse governo, né? Eu achei bastante interessante esse comentário no comentário bíblico, justamente porque o próprio carneiro ele representava isso, né? Algo a ser oferecido para o reino de Deus, né? Algo para ser oferecido tanto em remissão de pecados, né? Mas para a própria construção da aliança. Mas o mais interessante que eu achei é o comentário de Patriarcas e Profetas sobre justamente essa cena, em que Abraão diz assim que Abraão poderia ter raciocinado que o tirar a vida a seu filho faloia ser considerado como um homicida, um segundo Caim, e que isso faria com que seu ensino fosse rejeitado e desprezado, e assim destruiria o seu poder para fazer o bem a seus semelhantes. Então, novamente, essa ideia de poder, mas principalmente essa ideia de cultura, que também não sei quantas aqui puderam ver a apresentação do Blessing, uma das últimas, né, que gerou justamente os últimos marcos, a discussão sobre esse último marco, mas justamente essa cultura desses dois grupos, né, de Caim e Sete, depois justamente essa cultura que foi sendo tanto administrada por Deus quanto sendo modificada e gerou a progressão histórica. E Abraão, de certa forma, ele teve essa consciência que dependendo da atitude que ele tivesse, ou ele se representaria do lado da aliança de Deus, né, do lado do povo escolhido, ou ele se representaria a cultura representada por Caim. Então ele atingiria esse outro grupo. E é bastante interessante esse comentário. A gente vai passar para um outro momento agora na apresentação. Alguém teria alguma pergunta ou alguma dúvida? Algum conselho? Eu estou indo rápido demais? Eu estou falando rápido demais? Todas aqui estão bem? Bom, vou Está tomar como bem, um sim, sim. João. Está Ah, bem. perfeito, então. Ok, muito obrigado. Então eu vou continuar. Passando dessa primeira introdução e sobre a palavra chifre, eu vou para a palavra usada para chifre, já em Apocalipse 17. Essa mesma palavra para chifre, né, que é usada aqui é kes, que já é uma palavra em grego, né? Ela tem 11 menções em Apocalipse, mais diversas menções no Novo Testamento. E ela vem de uma palavra que é justamente cabelo da cabeça, chifre, que é literalmente ou figuramente um chifre, né? Tanto representado talvez por algo que se coloca em cima da cabeça, né? Sendo cabelo ou uma estrutura animalesca, né? Realmente como é esse chifre. Só que também achei bastante interessante que a primeira menção no Novo Testamento é em Lucas 1,69. Essa palavra ela só apresenta no inglês, né? Que fala literalmente a horn, que seria o chifre. Porque em português, né, na tradução, eu peguei a tradução da King James, fala sobre ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, né, apontando para o Messias, né, e seu servo, mas em inglês apresenta realmente que it's a horn of salvation, né, o chifre da salvação. Então a palavra é um pouco mais literal no inglês. E novamente, né, a primeira menção dessa palavra remete novamente ao Messias, ao reino, remete novamente a essa aliança, que é justamente a primeira menção no Velho Testamento, né, o que me chamou bastante atenção. Então, novamente, esse chifre ele representa um certo poder, né? São situações de poder, situações que representam o reino, situações que de certa forma apoiam o reino, né? Constroem esse reino, constroem esse poder, essa instituição de poder. E aqui na Bíblia, como diversas outras vezes já nos foi apresentado a palavra leão, por exemplo, que tem duas significações, tanto divina quanto satânica. Aqui nós vemos os dois significados também, tanto para um chifre representando um certo poderio, uma estrutura ligada ao um governo satânico e estruturas ligadas, né? Isso na verdade é o centro, né? Não seria estrutura, porque representando o Messias seria
o centro do governo divino. Bom, essa primeira parte é um pouco mais revisacional, um pouco mais ligada à própria morfologia da palavra, um pouco mais da simbologia por trás. E não sei quantos e quantas aqui tiveram oportunidade de assistir todas as últimas campais, né, as últimas apresentações, mas o estudo sobre o Rei do Norte, sobre esse, como posso dizer, redefinindo, né, a transição entre Estados Unidos e o Papado, esses estudos mais ligados justamente a essa ótica dos chifres, essa ideia do que qual seria essa construção do reino, se iniciou em abril, se eu não me engano, e se alastrou principalmente nessa campal do Tahiti. E depois ela foi desenvolvida várias vezes, o Ancião Parminder às vezes volta a esses assuntos, e um dos principais pontos que foi colocado é que o Rei do Norte em si, o Rei do Norte, ele é citado como Rei do Norte justamente porque ele se apropria de uma imagem divina. Por quê? Porque é Cristo que se senta no trono norte. Não tem certamente uma explicação, mas justamente porque o norte, se você olhar o norte, ele é o que concentra a bússola, de onde vem todas as orientações. Então, o norte seria uma posição de destaque. E essa entidade, essa instituição satânica, essa instituição política, vamos dizer política, ela se apropria desse termo justamente por ser o rei dos reis, o rei dos outros governantes, o rei dos outros países, das outras nações. Então ela se apropria dessa imagem divina, porque é Cristo, é Deus que se senta nos lados do norte, A Bíblia tem várias passagens em que isso é representado. É, Aqui eu tenho duas citações diretas, eu gostaria que alguém lesse. Uma pessoa para ler a primeira citação, seria essa aqui, e uma outra pessoa para que lesse a segunda citação. Alguém poderia me ajudar, por gentileza? Eu posso ler. É a Renilde? Sim, Tudo bem, Renilde, muito obrigado. Pode ler, por favor. tá. Acerca do trono. O tempo determinado provavelmente é o tempo profético do versículo 24, já mencionado. Conforme já demonstrado, ele se encerrou em 330 depois de Cristo, momento em que esse poder retornou e voltou a avançar contra o sul. A profecia havia predito que não seria como da primeira vez ou como da segunda vez. Em outras palavras, a investida não seria como da primeira vez, quando avançou contra o Egito, ou como da segunda vez, quando avançou contra a Judéia. Aquelas foram expedições que resultaram em conquista e glória. Já esta provocou desmoralização e ruína. A mudança da sede do trono para Constantinopla foi o sinal da queda do império. Ok. Obrigado, Renilde. Esse texto é tirado de Daniel e Apocalipse novamente. E é bastante interessante porque ele faz literalmente todo o caminho que a gente fez nos últimos anos, justamente. Ele entra na Terra Gloriosa, depois ele domina. Primeiro ele derrota o Rei do Sul, entra na Terra Gloriosa e depois domina o mundo, Nisso é falando claramente sobre o Império Romano pagão, o quarto reino, e mostra que a partir do momento em que esse trono foi deslocado do seu local, que ele passou do norte, se a gente pode dizer assim, que era em Roma, e foi para o leste, que seria Constantinopla, foi o primeiro sinal da queda do império. E é muito interessante que justamente o rei do norte original, se a gente pode dizer assim, que seria o Império Seleucida, esse império ele começou no leste, na verdade. E a partir do momento que ele atinge só o poderio de Rei do Norte, é a partir do momento que ele conquista o norte devidamente e fica no norte da Terra Gloriosa. Mas ele vem do leste. E o Império Romano ele fez o caminho inverso. Ele estava no norte e sai para o leste. A partir do momento que ele sai dessa posição de poder dominar as outras nações, de poder ser o trono sobre os tronos, isso já mostra a desmoralização e ruína. A gente vai chegar nisso depois, mas a partir do momento que ele sai de uma posição em que ele consiga dominar, ter posse desses chifres, isso demonstra um caminho para a ruína, a construção para a sua destruição, para a sua queda.
Agora, uma outra pessoa, por gentileza, poderia ler essa segunda citação a partir de Roma? João Pedro, posso ler? Claro, obrigado, Gabriel. Pode ler. Roma não foi tardia em inflamar seus ciosos temores. Disse o Papa ao regente da França em 1525. Esta mania, o protestantismo, não somente te confundirá e destruirá a religião, mas todos os principados, nobreza, leis, ordens e classes juntamente. História dos protestantes da França, G. de Feliz. Poucos anos mais tarde, um núncio papal advertiu ao rei: Majestade, não vos enganeis. Os protestantes subverterão toda a ordem civil e religiosa. O trono está em tão grande perigo como o altar. A introdução de uma nova religião deve necessariamente introduzir novo governo. História da Reforma no tempo de Calvino, d'Aubigné. E os teólogos apelavam para os preconceitos do povo, declarando que a doutrina protestante instiga os homens à novidade e loucura. Despois o rei da dedicada afeição de seus súditos e devasta tanto a igreja como o Estado. Assim, Roma conseguiu predispor a França contra a reforma. Foi para manter o trono, preservar os nobres e conservar as leis, que pela primeira vez se desembainhou na França na espada da perseguição. Obrigado, Gabriel. É, Novamente, esse texto agora já é um texto do Grande Conflito, que ele vai para o Império em sequência, né? Que ele vai para o Quinto Reino. E, mais uma vez, o trono é colocado em evidência justamente para que, em que a sua própria saúde, se a gente pode dizer assim, o bem-estar desse trono específico, né? O trono de onde senta. É, a entidade que vai se relacionar com esses seis, que vai se relacionar com essas nações, de que a própria saúde desse trono ela depende da boa e a boa administração, né, da boa condução das demais instituições que o apoiam, né, dessas nações que lhe dão poder, né? Então, nas palavras da apresentação dessa Campal do Tahiti, assim, o Parminder faz um desenho bastante interessante de que, a partir de 1798, essa mulher, ela não morre, né? Essa entidade, ela não morre, ela só perde a relação. Então, ela não está morta, mas ela está triste, porque o próprio fluxo de poder, né, com as demais nações, com os reis, não acontece. Justamente porque a relação entre o altar, né, como é dito, eu achei bastante interessante essa citação, a relação entre o altar e o trono não acontece, né? Então esses dois assentos, eles estão muito distanciados, tanto pela transferência do trono, quanto justamente por essa nova ideologia, né? Como é colocado no texto, deixa eu lembrar a palavra que ele usou, essa mania, nessa nova mania que justamente não deixa que tanto o trono quanto o altar fiquem estreitados, né? Se estreitam. Bom, aqui eu só revisei novamente os comentários que fiz anteriormente, que o Rei do Norte é justamente uma apropriação de Deus, e a referência bíblica mais famosa sobre a questão do Norte é justamente uma referência direta a Lúcifer, né, em que fala que eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, né, induzindo que o trono de Deus fica no norte na passagem de Isaías 14, 13. Né? E novamente o comentário que anteriormente eu tinha feito, que geograficamente, se nós formos colocar o quinto reino, né, no seu o fim do quarto, início do quinto, justamente nessa fase, principalmente de 538, né, da inundação do decreto dominical, ele poderia ser colocado como, na verdade, o rei do leste. Porque ele fica no leste, né, ele fica no oriente, fica em Constantinopla. Mas é justamente o seu poderio, a sua própria posição política e ideológica que o faz ser colocado no norte. E aqui um quadro de resumo justamente para essas.
essas questões apresentadas. A França, em um primeiro momento, representada pelo rei Clovis, que é batizado em 508, e representa a primeira espada usada por Roma, em representando justamente o casamento ou a inundação entre igreja e Estado, mas na verdade é um termo mais antigo que a gente usava, mas justamente é sobre o rei e a mulher, né? Essa relação, a fornicação acontece, principalmente nesse período. Pós o Império Romano, a divisão territorial cria 10 reinos ou tribos independentes e contemporâneas. Então, um dos comentários principais de Uriah Smith é que esses, diferentemente dos 7 reinos, eles não são consecutivos. Os 10 reinos, eles necessariamente precisam ser contemporâneos, eles precisam existir no mesmo espaço de tempo. Porque senão, obviamente, se eles forem consecutivos, a estátua não firmaria os seus próprios pés. E em Daniel 7 mostra que o chifre pequeno ele derrota três de uma vez, ou seja, esses três eles existiam no mesmo período, eles existiam numa mesma parte de tempo, senão o chifre pequeno não conseguiria derrotar os três ao mesmo tempo, porque esses três eles caem de uma mesma forma. E essas 10 tribos, né, 10 reinos, 10 nações, elas estão aliadas à própria história papal e a prévia história do Império Romano durante todo esse período, principalmente dos 1260 anos, até o momento em que João Pedro, Napoleão. perdão, Oi? seu Pode som falar. ficou bem baixo de repente, não sei por quê. Ok. A partir de qual momento? Agora voltou. Voltou? Eu acho que ele estava um pouco fora, o meu fone. Mas, voltando, eu estava dizendo que a partir do casamento, em 538, essas 10 tribos ou 10 reinos, eles continuam, de certa forma, a coexistir e eles precisam coexistir no mesmo espaço de tempo. Porque senão a estátua não fica em pé, né? Porque os dedos precisam estar todos postados. E em Daniel 7, você demonstra que eles são contemporâneos porque o chifre pequeno derrota três de uma vez. Então, esses três poderes eles precisam coexistir, né? Esses três reinos precisam coexistir. Então, tanto no pós-Império Romano, né, no final da história do Quarto Reino, no começo e durante toda a história do Quinto, esses 10 tribos elas continuam a existir das mais diversas formas possíveis, né? Das mais diversas orientações e organizações possíveis. Chegando no fim, né, dessa história da união dos chifres, né, se posso dizer assim, que seria o França II em 1798, Napoleão pretende colocar o fim, né, como posso dizer, nessa relação, né? Napoleão ele faz o fim da fornicação, né, o fim dessa hegemonia temporal da mulher, né, da própria ideologia e o início do período do deserto. E aí eu coloquei novamente, né, essa mulher ela não morre, né? Ela apenas fica triste. Por quê? Porque ela não pode continuar essa relação. Ela não pode continuar a estreitar esses laços, né? Então seria um rei do norte sem trono, né? Se possamos dizer assim, é um rei sem trono, um rei sem território, né? Não existe a relação. Mas eu acho que o ponto, mais você pode dizer assim, inovador que eu gostaria de trazer nesse estudo é justamente o estudo sobre um momento posterior, que é chamado de Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, ela é muito estudado em sociologia, muito estudada em história, porque a Primavera dos Povos, ela coloca em prática todas as ideias que foram construídas no século XVIII. Quais são essas ideias? Liberdade, fraternidade e igualdade. Então, por mais que nós estudemos a Constituição dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem na Revolução Francesa, a- eu poderia dizer que essas ideologias elas não são colocadas literalmente em prática até 1848. Por quê? Por mais que na França houvesse justamente uma transformação grande na época da Revolução Francesa, ela culmina com o Império. Ela justamente combina com o império, ou seja, aqueles próprios direitos de igualdade, elas não são levadas a cabo, porque eles trocam um rei por um imperador. Por mais que esse imperador, ele
é usado justamente como uma figura para punir os outros reis, né? Nós sabemos que Napoleão ele varre praticamente a Europa. Aqui no Brasil a gente tem uma consequência direta, porque o Brasil ele só se torna independente justamente porque a família real portuguesa sai de Portugal e vem para o Brasil, né? E é justamente em 1808, nessa época na história de Napoleão, fugindo de Napoleão, eles vêm para o Brasil em 1808. E então a própria transformação do mundo de todas as é, de todas as organizações políticas do mundo começa em 1998 e ela se aprimora em 1948, né, em que acontece a chamada de fragmentação liberal, que inclusive é bastante criticada por alguns historiadores, nós vamos chegar nesse ponto ainda. Então, em 1848, nós vemos a entidade, né, um rei do norte, se possamos dizer assim, eu creio que é muito mais profundo, é muito mais difícil que isso, eu só estou usando essa palavra para que fique um pouco mais fácil para nós entendermos daquilo que eu estou falando, mas esse rei do norte, ele vive um período de deserto, e esse período de deserto, ele é representado pela liberdade, igualdade e fraternidade. E em 1848, a própria primavera é colocada como o maior número de rebeliões simultâneas da história. E isso é um fato também de atenção, porque os historiadores falam que não existe nenhuma prova em que essas rebeliões tenham sido coordenadas. Por quê? Porque os líderes da França, né, não existe nenhuma prova de que os líderes da França conversaram com os líderes da Holanda, com os líderes da Itália, com os líderes do Império Austro-Húngaro. Então, vamos dizer assim, várias sociedades diferentes, de forma independente, de forma contemporânea, que é a ideia que eu tinha falado antes sobre os 10 tribos, né, 10 tipos, de forma contemporânea e simultânea, pretendem construir uma sociedade mais igualitária. E essa primavera ela atinge mais de 50 países. Isso que mostra justamente que houve uma, se eu posso dizer, uma proliferação, né, desses ideais durante o mundo, mas que na Europa, né, na velha nação, né, no mar, se possamos usar a imagem de Apocalipse, são justamente 10 nações, né? São as 10 nações que são principais nessas na proliferação desses ideais. Seria a Dinamarca, França, Holanda, Suíça, os estados alemães que culminam no Império Alemão no final do século XIX, que Otto von Bismarck vai unificar isso. Os estados italianos que também são unificados depois dessas revoluções, depois dessas revoltas. O Império Austro-Húngaro, que começa e continua até o fim da Primeira Guerra, que só depois existe a cisão, né, entre a Áustria e Hungria, e depois acontecem todas as revoluções que culminam na URSS. Os principados romenos, né, representando essa Europa Oriental, um pouco mais ao sul, né, do lado da Península Itálica, o Reino Unido e a Rússia. Só que qual é o ponto de atenção que eu gostaria de trazer? Essas revoluções, elas não foram completamente sociais, se eu posso dizer assim. Não era literalmente o povo que representou essas revoltas. Então, qual que é a consequência disso? A reforma não foi levada ao cabo. Então, como eu poderia resumir isso? Como essa revolta não foi levada até o fim, ela continuou no meio, então eu posso dizer que a oportunidade que eles tiveram, né, que isso eu coloco o mundo em si, que o mundo teve de eliminar completamente a cultura do Quinto Reino, eles não realizaram. Então, alguns resquícios dessa cultura, os resquícios da fornicação, continuaram na sociedade. E por que que eu falo isso? Porque as revoluções, né, na verdade, elas são, o termo revolução é errado, né, seriam revoltas, elas foram burguesas ou liberais, em que houve uma exigência de maior participação no governo e na democracia, exigências de liberdade de imprensa, mais direitos econômicos e o aumento do próprio nacionalismo, né, da própria e nisso, esse termo, nessa época, ele já não é o nacionalismo que nós estudamos nesses últimos tempos, né? Que seria o ultranacionalismo. É mais um nacionalismo no sentido de que a nação ela precisa ser administrada por si, né? Ela precisa ser administrada pela sua própria, pelo seu próprio povo, né? Pela sua própria sociedade.
No entanto, o impacto foi muito frágil, né, dessas revoluções, dessas revoltas, e aqui existe um texto, né, feito por alguns historiadores que representa um pouco isso. Eu vou ler aqui só para gente, só para não gerar uma descontinuidade naquilo que eu já vinha falando. Os comunistas denunciaram 1848 como uma traição aos ideais da classe trabalhadora, por uma burguesia indiferente às demandas legítimas do proletariado. A visão das revoluções de 1848 como uma revolução burguesa também é comum em estudos não marxistas. A ansiedade da classe média e as diferentes abordagens entre os revolucionários burgueses e os radicais levaram ao fracasso dessas revoluções. Muitos governos se envolveram em uma reversão parcial das reformas revolucionárias de 1848 e 1849, bem como no aumento da repressão e da censura. Então, no Império Austríaco, por exemplo, as patentes Sylvester descartaram a Constituição de Franz Stadion e o Estatuto aos Direitos Básicos, enquanto o número de prisões nos territórios dos Habsburgos aumentou de 70 mil em 1850 para 1 milhão em 1854. Então, justamente aquela Constituição que eles conseguiram escrever, a própria liberdade, ela foi completamente destruída nos próximos anos. E o governo de Nicolau I na Rússia, após 1848, foi particularmente repressivo, marcado pela expansão da polícia secreta, que é o Tretí Ottolini, e por uma censura mais rígida. Havia mais russos trabalhando para os órgãos de censura do que livros publicados no período imediatamente após 1848. Então, muitos historiadores consideram as revoluções um fracasso, dado a aparente falta de mudanças estruturais permanentes, né? Então, é o que eu coloquei que o Rei do Sul ele permanece impedindo essa relação, mas ao mesmo tempo, isso pode dizer que essas próprias nações elas continuam impedindo a relação do Rei do Norte, impedindo essa fornicação, mas ao mesmo tempo isso não tira completamente a possibilidade de que essa relação ou que essa fornicação volte a acontecer. Eu não sei se isso ficou muito claro, né? Mas o que eu estou tentando a conclusão que eu estou querendo chegar é que justamente essas próprias revoluções, a própria independência dessas nações, elas impedem que o rei do norte volte ao local em que ele estivesse. Só que, ao mesmo tempo, eles não tomam, nesse momento, pelo menos, eles não tomam as providências necessárias para que nenhum desses resquícios volte a acontecer. E a própria história das duas guerras mundiais mostram isso, né? Haviam impérios nessa guerra, haviam organizações sociais, por exemplo, o imperialismo que destruiu a África nos próximos anos, que destruiu outras nações. Então, resquícios dessa soberania, desse poder, desse apoio desses chifres a um poder maior continuam nessas sociedades. Por mais que essas próprias revoltas e que esses próprios movimentos sociais representam justamente um prejuízo à própria construção, à própria volta da relação, né? À própria volta da fornicação. E isso é uma prova, né, ou um argumento, se eu posso dizer assim, que realmente mostra que nos Estados Unidos, né, nesse outro poder que na verdade era um rei rico com poder, mas que não tinha reino, né, um rei sem reino ainda, em que a própria organização social naquele país acontece de formas diferentes. Então, diferente da Europa, em que estavam tentando destruir o padrão que já foi criado, os Estados Unidos criavam um padrão completamente diferente. Ele já começou com o padrão diferenciado, né? Já começou com os direitos sociais que foram colocados, e liberais principalmente, no século XVIII. Então, um resumo da Primavera dos Povos é de que o que realmente foi conquistado, a estabilização de algumas repúblicas e autonomia em certas monarquias, né? Existe a figura dos déspotas esclarecidos nessa época. É, eu sei que a gente tem amigos de fora, mas aqui no Brasil a gente estuda muito sobre Dom Pedro II. Dom Pedro II
muitas vezes um monarca conhecido como um bom monarca, né, se eu posso dizer assim, mas que na verdade ele só era um monarca que liberava, né, permitia algumas liberdades e permitiu o avanço da ciência justamente porque na época os reis que existiam faziam essa mesma conduta, porque senão eles seriam destruídos. Né, os monarcas na época tinham muito medo de que uma nova Revolução Francesa acontecia. Então, eles criaram algumas formas de autonomia dentro da, de estados monárquicos, né? Da mesma forma. Existe também o fim da servidão, principalmente na Europa Oriental. O sistema de servidão, o sistema feudal é destruído nessa época. E algumas organizações sindicais acabam sendo construídas. Então eu falo que, no entanto, o resultado maior foi o espírito de dissidência e nacionalismo da Europa. 10 chifres independentes, e podemos acrescentar um comentário, por mais que a comunicação pudesse ter meios de retornar na própria organização, das nações. E aqui um texto bastante importante de Daniel Apocalipse, eu gostaria que mais uma pessoa lesse, por gentileza, né? Se ninguém se candidatar, eu posso Posso ler, indicar. João? Oi? Vou ler. Oi, Carol, por favor, obrigado. Os 10 chifres do animal correspondem muito naturalmente, é claro, aos dedos dos pés da estátua, e afirma-se claramente que os chifres são 10 reinos que surgiriam. E são reinos independentes, tanto quanto os próprios animais, pois se faz referência aos animais exatamente da mesma maneira, a saber, como 4 reis que se levantarão. Eles não denotam uma linhagem de reis sucessivos, mas sim reis ou reinos que coexistem contemporaneamente, uma vez que 3 deles são arrancados pelo chifre pequeno. Os 10 chifres, não há controvérsia, representam os 10 reinos nos quais Roma se dividiu. Muito obrigado, Carol. Aqui já é um pouco dos comentários que eu tinha feito anteriormente, mas é só para a gente reforçar isso. Eles são poderes, né? Podemos dizer assim, são poderes que são tão independentes quanto os próprios animais, né? Esse é o termo usado. Ou seja, eles crescem da mesma forma que os animais surgem e ao mesmo tempo eles se apoiam. Se a gente pode fazer, né, vamos seguir as regras de interpretação, né, as regras de estudo bíblico, vamos imaginar um cordeiro, né? Ele teria a mesma efetividade, né, um cordeiro sem chifres. Um cordeiro sem chifres, ele teria a mesma efetividade de que vamos colocar uma imagem de Daniel 8, né, de que um bode com chifres. Não. E Daniel 8 ele já dá isso. Por quê? Porque o chifre, o bode, ele tem um chifre maior, um chifre grande, né? E é justamente esse fato dele ter esse chifre maior, esse chifre, vamos posso dizer, um chifre mais afiado. Esse chifre mais afiado é o que faz com que ele derrote aquele carneiro. Então ele é tanto uma estrutura independente quanto dependente do poderio desse próprio animal. E como eu poderia dizer que eles têm uma relação, de certa forma, simbiótica, né? Eles se reforçam e, ao mesmo tempo, posso até dizer que eles se prejudicam, né? Então, eles são tanto para a glória quanto para a própria desonra desse animal, ou desse rei com reino, né? Nisso, eu criei um gráfico aqui, que pode parecer um pouco confuso, mas ele vem de algumas últimas apresentações que nós tivemos. Aqui nós temos o quinto reino, e aqui é uma sugestão que eu gostaria de dar, no sentido de que a gente tem uma transição entre o quinto, o sexto reino e o sétimo reino, que nos últimos estudos, creio que nós já fizemos várias revisões aqui localmente. Esse sétimo reino ele não se inicia em 2024, mas ele se inicia em 2020, 2021. Eu não sei quantas aqui tiveram a oportunidade de assistir essa apresentação do Anselmo Parminder, mas ele coloca momentos em que esse cordeiro ele é bom e momentos que esse cordeiro é mau. E momentos em que o dragão é bom e o dragão é mau, né? E a definição entre ele ser bom ou mal é justamente tanto pela fragilidade
desse trono, em que, na verdade, se formos colocar uma linha para o trono, ele na verdade, a força desse trono, né, e ao mesmo tempo a fragilidade da própria democracia, né? Então, o poderio dessa cadeira presidencial, ele cresce, né, exponencialmente, mas ao mesmo tempo é a fragilidade das instituições, né, que cai. Mas eu gostaria de fazer esse gráfico, na verdade, fala sobre os chifres. Por que eu gostaria de fazer isso? Porque se os chifres são essas 10 nações, né, as nações europeias que dão apoio ao Quinto Reino, se nós formos colocar, né, vamos colocar a Revolução Francesa, a própria destruição da relação, existe uma destruição ou uma perda de poder dessas nações? Nessa história de 1998, as nações europeias, vamos supor a França, a própria Itália, a Alemanha, elas sofrem uma queda de poder, elas são destruídas de certa forma? Isso é uma pergunta para O Mate tem vocês a mão mesmo. levantada. Ah, perdão, não tô vendo. Pode falar, Mati. Eu não vi a mão levantada. Peço Eh, perdão. Eu levantei a chama. Mas só um comentário de que o Uhum, Sexto Reino tem uma característica diferente a todos os outros reinos, pelo menos o uhum, que estava falando, que o Sexto Reino é bom sempre, do começo ao fim. uhum, Só que em algunos estudos se falou que tem uma parte boa e outra parte ruim, mas luego se fue aclarando que a parte ruim, en realidade, es que se voltó no apta, uhum. más que ruim, más que mal. A Sim. diferença do sétimo, que sim, você vê uma parte boa e uma parte claramente ruim, má. Uhum, Acá se voltou como ineficiente uhum, para os princípios que tinha. Mas, contestando a pergunta que você falou, não sei se é que você uhum, quer dizer, os reis, os governos de aquele período de tempo, 1798 por ali, os governos siguen ainda. Não sei se uhum. isso é que você queria dizer. O que se terminou foi esse vínculo, essa relação, ou esse Uhum. sistema de governo que existia antes. Não sei se Sim. contesto bem. Eu falo justamente, não, é que eles continuam sim, mas no caso, vamos pensar assim, eles perdem poder ou eles ganham poder nessa história? O que você acha, Mati? Você está falando dos governos da Europa? Isso, os governos da Europa. Quando chega Napoleão, ele toma muitos governos que estão ali, toma Espanha, toma outros. Uhum, eh, Mas luego todo se acomoda, así que no sabría contestar. No uhum. sé. É, a sugestão que eu gostaria de dar é que se nós formos colocar isso nas outras partes da estátua, nos outros animais, vamos começar primeiramente pelo Império Grego, né? Quando cai o chifre grande, né, quando morre Alexandre, os outros chifres, eles não perdem poder, na verdade eles aumentam de poder, né? Os generais, eles começam a crescer de poder cada vez mais até que esse império é dividido e chega uma nova fase desse império. Da mesma forma, os chifres do Império Romano, né, do quarto reino, Império Romano pagão, eles crescem exponencialmente conforme esse próprio reino é destruído, né? Então essas nações eles já eram administradas por Roma, mas eles crescem e vão subindo de poder até que o próprio reino é destruído. E no quinto reino, a minha sugestão para isso hoje é que, mais uma vez, essas nações elas crescem de autonomia, né? Porque se a gente pode dizer, a própria partilha da África, a própria construção dos grandes impérios que depois entram em guerra no século XX, durante o século XIX, que é justamente o avanço da ciência e tudo, eles são representados justamente pelo crescimento de poder. Então, por mais que Napoleão vá e pune essas nações continuam ganhando e crescendo cada vez mais poder, certo? E essa seria a minha sugestão. Então, o
tecnicamente, eu creio que seja muito forçoso eu dizer isso, mas a queda e a transferência desses reinos, elas são representadas pelo aumento de poder desses chifres, né? Então seria um pouco forçado, mas eu creio que exista um padrão em que a gente consiga ver que esses chifres eles crescem nesses últimos momentos. Porém, no sétimo reino, eu queria dar a sugestão que justamente o fator é justamente inverso, né? Novamente, eu não sei quantas aqui tiveram oportunidade de assistir os últimos estudos, mas justamente o sétimo reino ele representa uma queda, uma destruição dessa ordem geopolítica. Uma queda justamente da organização em que o mundo construiu nesse período do sexto reino. E esses outros chifres, por mais que eles dependam para que esse sétimo reino viva, eles são cada vez mais destruídos, né? A sua própria independência, a sua própria coexistência são destruídas, elas são ameaçadas. E isso representa, então, eu coloquei essa linha tracejada aqui como se eles tivessem ficado estáveis, né, durante o sexto reino, a construção da ordem multipolítica, da ordem multinacional, das multinações, né, das próprias liberdades nacionais, e elas são caídas aqui. E aqui eu coloquei uma outra linha, né, durante o Sexto Reino, justamente porque aqui os chifres são diferentes, porque o cordeiro eles têm dois chifres diferentes. E esses chifres eles caem, né, na mesma coisa que o Sétimo Reino, mas são chifres diferentes. Eu concordo justamente com o sistema que o Mate falou de que o Sexto Reino ele é bom. A gente precisa acreditar que esse reino é bom. E justamente o que acontece é um mau procedimento no fim. É a própria destruição daquilo que o mantinha em pé, que seriam esses dois chifres. É que, claro que os termos do grande conflito são muito ligados, né, a próprio protestantismo, o republicanismo, mas a gente consegue ver a perda, né, a queda dessas instituições, que são representadas justamente pelo poderio desses chifres que mantém essa nação em pé. E é bastante interessante que o sexto reino ele replica o sétimo. Só que como o sexto é bom e o sétimo é um reino mau, justamente por isso que o sétimo reino será o último. Justamente porque os chifres eles não vão conseguir manter a possibilidade de que se levante uma nova mulher, né? De que se levante uma nova nação para administrar esse território. Então a gente poderia dizer que é uma campanha, né? Que não sei quais pessoas aqui conhecem essa expressão, mas é uma campanha de terra arrasada, né? É uma própria administração destrutiva da própria estrutura que o faz viver, né? Que faz sobreviver. E nisso eu trouxe um João, pouco. Oi, pode sumando un falar. poquillo a esa Uhum, línea, os uhum, estudos que Anciano Parminde está haciendo sobre un nuevo uhum, orden internacional, a conexión con uhum, capitalismo, con un neoliberalismo, aham, es muy interesante y como él fala, un nuevo orden internacional es prácticamente un resumen de por qué o Sexto Reino fue bom. E a grande uhum, pergunta que ele ainda não chegou a contestar é se é tão bom, por que você tem um partido que chama MAGA praticamente em todas uhum, partes do mundo, com outro uhum, nome? Por que as uhum, pessoas já não querem esse novo, esse sistema que aparentemente de alguma forma trouxe paz, ou prosperidade, uhum, ou crescimento, ou desenvolvimento? Eh, uhum, por que não funciona? E o por que não funciona, a resposta é porque existe um sétimo reino. uhum, Así que, bueno, ainda não está a resposta, mas é interessante seus uhum. antes. Sim. Não, obrigado, Mati. Acho que é justamente isso que eu queria apresentar com esse gráfico, em que justamente existe uma estabilidade, né, dessa liberdade, existe uma estabilidade dessa paz construída por essas outras nações. Essas nações independentes, mas principalmente sobre a administração desse reino bom. E eu acho que justamente a gente faz perguntas sobre o porquê das coisas para que a gente possa entender melhor. Mas a conclusão, na verdade, é justamente que precisava chegar ao sétimo reino, né? Isso precisava chegar num fim, né? Só que justamente a gente faz essas perguntas, né? A gente tem essas dúvidas para que justamente possa gerar um maior conhecimento sobre essas entidades, né? Sobre essas instituições. E eu fiz um apegado básico assim dessas organizações mundiais, que são organizadas pela ONU principalmente,
mas em que existem duas instituições principais, né, que eu coloco como cavalos e navios aqui, me apropriando da linguagem de Daniel 11, em que por mais que não sejam as organizações de maior relevância, na verdade eu creio que sejam, né, principalmente o G7, que representa praticamente metade do PIB mundial, e o G10, que é uma organização um pouco mais antiga, que também chamou a atenção de que, na verdade, não são 10, são 11 países. Então a gente poderia colocar que é um administrador e 10 países, né? 10 outras nações que apoiam esse administrador, que claramente sempre foi os Estados Unidos, né? Mas o G7 é uma coligação política, né? Uma fórum política de que fala principalmente sobre segurança internacional, governança e segurança internacional. Já o G10 já é um grupo estritamente financeiro, né? De administração dos bancos centrais. E essas duas organizações, por mais que as mesmas nações estão dentro da outra, né? São englobadas, né? Nessa circunferência, elas administraram, de certa forma, os ritmos das nações durante desse último século, né? Principalmente. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que, diferente dos outros impérios, novamente eu vou repetir isso, diferente dos outros impérios, dos outros reinos que agiram a contribuir, que agiram conjuntamente aos seus chifres, juntamente aos seus territórios, atualmente o Sétimo Reino ele tem julgado em contrariedade a esses territórios, por mais que o Mate bem lembrou, existem partidos MAGA ao redor do mundo, existem essas outras, a própria sociedade ela está pedindo por um governo mais poderoso, um governo tirano, a gente pode dizer assim, mas justamente tudo aquilo que essas outras nações construíram vem sendo destruídas nesses últimos tempos. E isso eu coloquei a partir de quatro assuntos. Essas foram as quatro últimas reuniões do G10 e as quatro últimas manobras que eles fizeram. Principalmente a transição dos juros. Durante a pandemia, é comum que exista uma inflação porque tem poucas pessoas comprando, né? As pessoas não saem de casa, tem poucas pessoas comprando. Então, o que que você faz? Você aumenta os juros para que essa moeda valha mais, né? Justamente porque o mercado está estatizado. Então, o que que eles fizeram? Eles aumentaram as taxas de juros durante a pandemia, só que a partir do momento que acabou essa pandemia, principalmente no ano de 2026, 2025, 2026, eles diminuíram esses juros para incentivar esse comércio, deixando taxas fixas e estáveis para conter essa inflação. Só que do outro lado, o que que os Estados Unidos têm feito? Elevado os juros exponencialmente. Então, por mais que a tarefa de 25% seja geral, o que que a administração Trump tem feito? Tem colocado esses juros e tirado. Colocado e tirado. E isso é muito menos saudável do que se fosse uma taxa de juros estável, porque dificulta muito o comércio e guerras geram uma oscilação na taxa de juros. Então vê que o trabalho que o G10 tem feito, os Estados Unidos têm contrariado. Um outro caso, né, dos outros pontos é a manobra solitária do Japão. O Japão, não sei quantos e quantas aqui presenciaram isso no ano passado. O Japão fez uma das maiores manobras contra os Estados Unidos nos últimos tempos. Por quê? Porque a moeda do Japão tem se desvalorizado muito, né, nos últimos anos. E quando isso acontece, no Brasil acontece isso sempre. O que que você faz? Geralmente você compra dólar de fora, né, para trazer mais dólar para dentro do país, para que assim as transições ficam mais valorizadas. E o que que o Japão fez? O Japão fez justamente o contrário. Ele comprou iene de fora e destruiu todos os dólares. Então, em compensação, eu sei que estou falando um assunto de economia muito chato, mas eu vou resumir da melhor forma possível. Quanto mais moeda tiver no local, menos valorizada ela é. Então, se tivesse mais dólar fora do país, essa moeda se desvaloriza e foi um dos principais pontos da inflação nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, os Estados Unidos agindo em contrariedade a essas manobras do G10. Nos Estados Unidos também houve uma mudança histórica no Federal Reserve. Esse Kevin Warsh assumiu a liderança, que gerou realmente uma mudança da política que existia antes, de
união com os países, união com as nações mundiais, união com a ONU, e agora, na verdade, existe uma política muito mais protecionista dentro dos Estados Unidos, e principalmente essa ideia do impacto geopolítico e na cadeia de suprimentos. O G10 hoje em dia, ao invés dele investir em dinheiros fora, né, em outras nações, ele tem se concentrado e tem se defendido internamente, investindo em minerais críticos, semicondutores, e é justamente o artefato de desejo da administração Trump no momento. Foi por esse motivo que eles invadiram, a Venezuela, foi por esse motivo que eles têm tentado entrar. É que na verdade Cuba é um pouco mais político. Mas é uma das principais motivações das tarifas no Brasil, uma das principais motivações no Irã. Então, justamente a manobra de segurança que o G10 está fazendo, os Estados Unidos têm tentado é, destruir isso, né? Jogar contra nesse sentido. Aqui eu falo sobre o Plano de Ação Conjunta Global, que foi uma das principais motivações da, da guerra no Irã, que era justamente um acordo que os Estados Unidos fez com o Irã para eliminar cerca de 98% da produção de urânio que tinha. E eu não sei, quantas pessoas aqui tiveram a oportunidade de assistir a entrevista do Trump, que eu recomendei durante a semana. É muito interessante que acho que todos e todas aqui já conhecem, né? A personalidade dele, as entrevistas dele são muito confusas. Ele troca de assunto com muita velocidade. Ele não consegue focar no ponto central. É praticamente sempre um tributo de autoexaltação. Ele sempre está se autoexaltando. E ele cita muito esse acordo, né? Que é o JCPOA. Ele toda hora ele volta nesse assunto, que ele fala que o Obama que destruiu o próprio país justamente por esse acordo, foi o Obama que financiou os terroristas, foi o Obama que destruiu tudo aquilo que ele está tentando reconstruir, foi o Obama que destruiu as forças militares dos Estados Unidos. Ele volta nesse ponto durante todos os 40 minutos da entrevista. E eu achei interessante trazer esse acordo justamente para entender que, por mais as variadas críticas que se possa fazer à atuação dos Estados Unidos durante o período do Sexto Reino, você vê que eles controlaram a produção de urânio no Irã, tecnicamente, né? Buscaram controlar e, ao mesmo tempo, eles ofereceram que outras usinas seriam reformadas para evitar riscos de proliferação, então investindo na própria estrutura interna do Irã e monitorando as atividades energéticas no país, suavizando justamente as sanções econômicas que haviam. Então, vê que é uma, como pode dizer, é uma atuação administrativa mesmo. É uma atuação de gerenciamento dessas outras nações. E a gente vê que em 2018 o Trump já dizia que já sairia desse acordo. Então, qual que é o ponto que, se eu puder concluir o estudo, diferentemente dos outros reinos, os chifres não têm crescido ou se desenvolvido no sétimo reino. Eles não tem sido permitido que esses chifres se desenvolvam, que essas nações se desenvolvam, que esses territórios se desenvolvam. E isso demonstra justamente porque esse sétimo reino é o oitavo, ou seja, por ele ser diferente de todos, ele é diferente de todos os outros, e ao mesmo tempo é um- uma informação, né, posso dizer como prova, de que é o último, né? De que a própria estrutura interna dele, ela não consegue se manter. A própria ligação que tem internamente, ela não consegue se manter. E se a gente poderia estreitar os laços entre o sétimo e o quinto, no quinto reino, por mais que tivesse uma organização completamente diferente, religiosa e etc., as próprias cruzadas que trouxeram muita glória, né, muito poder às nações europeias, foram influenciadas pelo Rei do Norte. O colonialismo, né, das outras nações foram influenciadas pelo Rei do Norte. Então, toda a riqueza, todo o poderio construído por esses chifres foi influenciado e foi permitido por esse administrador, por essa entidade que se senta nos outros tronos. E isso não tem acontecido, né, nesses últimos períodos históricos, né, nesse último reino. É, alguma dúvida, algum ponto que queira que seja revisado, algum comentário que possa ser acrescentado? Posso parar de compartilhar a tela ou queriam voltar em algum momento na tabela ou algo do tipo? Oi, João Pedro.
Eu queria só Oi. comentar brevemente, eu ainda não tive coragem Enfim. de terminar de assistir essa entrevista do Uhum, Axios, não? Ehm, mas eu vi um podcast falando justamente sobre o andamento da negociação com o Irã, não? E também uhum, citando, não, os acordos que foram feitos sob Obama e as atuais negociações, se é que elas acontecem, né? E o que elas estão uhum, ressaltando é, né, essa repetida, completa falta de experiência diplomática em negociar uhum, acordos com, não só com o Irã, mas especialmente com o Irã, que tem uma longa fama, né, de serem muito espertos nas negociações, né? O próprio Trump uhum, foi citado não faz muito tempo, dizendo que anos atrás, acho que ele postou algo como Irã nunca perdeu, como que é? Em, pode já perdido batalhas, mas nunca perdeu uma negociação, algo assim, não? uhum, E justamente agora nesse em, acordo que estavam tentando negociar, faltaram assim elementos-chave, né, sobre o que aconteceria com essas substâncias nucleares, não? Tudo bem, não podem fazer bomba, mas aí, para onde vai esse material exato. todo? Vai ficar Uhum, estocado lá? Então, assim, é uma. Eu não sei onde querem chegar a isso, se dá para levar a sério essa negociação, porque carece, assim, de muitos detalhes importantíssimos, né? Esse jornalista, uhum, ele conta, né, como ele mostrou para uma série de especialistas esse contrato. Fala, olha, o ponto fraco tá aí, tá aí, tá aí. Tipo, tá na cara que isso vai uhum, dar problema. E não demorou uhum, semana que eh, já tava basicamente sem força nenhuma, né, esse acordo. uhum. Não, sim, Gabriel, muito obrigado pelo comentário. Eu acho que é justamente isso. Na própria entrevista, eu acho que coragem é realmente a palavra correta, porque mais uma vez, eu não lembro quantas pessoas aqui tiveram a oportunidade de assistir as entrevistas do Trump e elas são muito difíceis. É muito difícil você continuar assistindo, mas o próprio entrevistador ele levanta esse questionamento, né? Mas e o que que vai acontecer depois no Congresso? Se esse acordo não passar no Congresso, o que que isso vai acontecer? E ele não consegue responder. Né? Nós já sabemos disso. A guerra no Irã ela começou, os mísseis foram lançados durante uma reunião diplomática. Né? Isso eu posso estar muito enganado, mas eu não lembro de outro momento na história em que isso aconteceu. A própria questão da Venezuela, a Venezuela está simplesmente largada ao relento. Né? Nós vemos o terremoto que aconteceu nos últimos dias e todas as calamidades, a tristeza que eles estão vivendo. E o próprio governo de transição é completamente inexistente. É, e eu vou trazer uma experiência pessoal, né? Que eu, durante o governo Bolsonaro no Brasil, eu fiz meu TCC, né? Eu estudei bastante, tive o contato com algumas pessoas que estudavam bastante sobre as questões das próprias relações exteriores aqui no Brasil, e acho que todos ou todas aqui têm conhecimento de que muitos acordos foram destruídos, mas é um caráter muito interessante do MAGA, em todas as nações que ele está, a queda da diplomacia, né? A falha na diplomacia. Aqui o ministro das Relações Exteriores era o Ernesto Araújo, que perante a comunidade das relações internacionais ele era literalmente tratado como um páreo. Literalmente ele era tratado como um carrasco, como a imagem mais longe do que seriam as relações internacionais, né? E vemos todas as consequências que aconteceram a partir disso. E eu acho, creio que providencial que justamente o sétimo reino ele representa justamente isso, o fim da conversa, né? O fim da diplomacia. E nós no movimento, nós vários anos estudando sobre comunicação não violenta, sobre a ideia justamente sobre a questão da igualdade, que representa justamente tudo aquilo que
O sétimo day representa literalmente tudo aquilo que a gente não quer, que a gente tentou tirar das nossas fileiras, né? Tirar da nossa organização. Creio que meu tempo já esteja finalizando. Tô vendo aqui faltam 7 minutos, mas eu posso abrir para um último comentário ou uma última pergunta e nós já podemos encerrar. Coração. Alguém? Un comentario. Me hacía pensar en estos estudios que Wansema Parminder está haciendo sobre o orden internacional liberal. Ele fala como nós, que passamos da direita como movimento à esquerda, mas como as pessoas que nós hemos consumido fontes de informação estão mais da parte da esquerda, ele fala, temos tenemos a tendência a tener un concepto completamente negativo de lo que significa o liberalismo, o neoliberalismo, o capitalismo, o un nuevo orden internacional liberal. Como que, porque eso de que a izquierda geralmente fala, como que no, ten que destruir el capitalismo, por ejemplo. Y, y está haciendo todo un proceso bien devagar para mostrar que, así como una caja de ferramentas, você tem coisas que são úteis e que são boas, mas se você não sabe usar, pode danificar ou pode fazer dano com isso. Mas isso não significa que as ferramentas não sejam boas. Então, está fazendo todo um trabalho para mostrar, olha, isto tem uma razão de que a humanidade haya chegado todo um desenvolvimento das ideias até o desenvolvimento dessas ideias de novo ordem internacional. Aunque en la práctica, por ejemplo, para Latinoamérica, tenía sido, lembramos esos tiempos de historia como perjudiciales, porque trajeron para nos golpes de Estado, os peores momentos, o momentos muy oscuros, mas ainda así es algo importante lograr tirar ese trauma que tenemos como latinoamericanos, de ter sufrido eso en ese periodo de tiempo. Y nos convida a tirar un poco los lentes y, olha, eh, esta gente de maga o esta gente a dereita no son gente ruin o gente estúpida que no entiende nada. No, no está así. Porque a veces los grupos como todo está tan polarizado, es como que si vos no piensa como ese, es como otros son tontos. Y no es así. Las personas también quieren una vida mejor, quieren cosas boas, no son todas personas ruines. eh, Así que, bueno, pensaba en eso mientras vos estaba falando. Eso, só isso. Obrigado. Imagina, Mati. Não, eu acho que é um comentário ótimo, realmente. A questão da caixa de ferramentas, acho que é a ilustração perfeita, né? E nós aqui na América Latina realmente somos traumatizados com isso. De certa forma, somos traumatizados. Tanto é que na Campal, no estudo que eu fiz, eu comecei estudo com isso, né? De justamente assim, era muito difícil você enxergar um bom governo nos Estados Unidos no Sexto Reino, por conta de tudo que a gente passou, né? Mas que justamente se a gente não entender que, na verdade, é, as coisas têm ido de mal a pior nesse momento, justamente pela perda da ordem geopolítica que existia antes, é muito difícil você conseguir chegar nas conclusões corretas, né? Mas, bom, eu creio que podemos encerrar aqui agora. Estou encerrando bem no tempo, mas queria agradecer os comentários, né, ou uma outra pergunta que houve, as pessoas que puderam ler.
E a gente fica à disposição. Não sei se a sala vai permanecer aberta, se vai ter essa disponibilidade, mas eu permaneço à disposição para a gente conversar mais sobre isso depois. Vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, obrigado novamente pela oportunidade de estarmos aqui em comunidade, de estarmos aqui com nossos amigos e amigas, e que todos e todas aqui podemos separar um tempo para aprender mais sobre Ti. E que nisso só possa ressaltar cada vez mais o nosso sentimento comunitário, o nosso sentimento institucional, para que possamos agir em conjunto em prol da Sua mensagem, em prol do Teu movimento, Senhor. Que nessas restantes horas de sábado o Senhor possa fortalecer os nossos ideais perante a Ti e que logo mais, na nova apresentação do Seu para mim, possamos estar em comunhão para aprendermos mais e para destacarmos literalmente o nosso conhecimento e nosso testemunho, Senhor. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos isso, de vermos os acontecimentos diante de nós e pela bênção de podermos compartilhar isso com pessoas tão queridas ao nosso redor. É isso que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.